Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. O seu habeas corpus concedido pelo ministro Fux, à sua disposição em responder às questões que lhe forem dirigidas, evidentemente, não aquelas que possam lhe imputar qualquer responsabilidade pessoal. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor o seguinte. O senhor hoje, a sua atividade remunerada para a sua sobrevivência decorre do quê? Do trabalho que eu tenho no campo. No trabalho que o senhor tem no campo, em qual local? Sou sentado no assentamento Che Guevara, município Mirante, Paranapanema. E lá o senhor produz e vende os alimentos? Como é que funciona? Produção, várias produções. Do quê? Mandioca, feijão. E vende para onde? E no mercado local, às vezes para a indústria. Por exemplo, a mandioca, indústria de fécula. E o senhor poderia dizer a nós quanto que essa produção lhe ofere de renda mensal? Deputado, depende, porque a questão de agrícola é sazonal, né? Se o senhor tem tempo ótimo, o senhor produz bem. Se o senhor não tem, produz mal. Varia muito. No ano de 2022, que já acabou, portanto não tem mais variação, o senhor oferiu quanto de renda? É difícil o senhor estimar a renda, né, do ponto de vista mensal. No ano inteiro? Produção de mandioca, por exemplo, nós chegamos a produzir esse ano a faixa de 40, 60 toneladas por alqueire. Então, eu planto 4. Se você pegou o preço, por exemplo, nós chegamos a vender a R$2 o quilo, R$1,80, teve período que baixou. Então, um cálculo aí, você tem 30%, 40% aí de investimento. É difícil estimar, mas... Mas quanto o senhor declara imposto de renda? Nem sempre, porque às vezes a nota produtora tem nome de outro, nem sempre o nome da gente, né? Então, uma pergunta objetiva. Em 2022, o senhor declarou imposto de renda? Não, porque eu não tinha a nota produtora em nome então, de outra pessoa, então não tem declaração. Então, o senhor não tem renda oficialmente? Oficialmente, não. Então, deixar consignado que o depoente não declara imposto de renda e não tem renda oficial declarada. Com relação, eu não vou perguntar sobre os inquéritos, porque, evidentemente, o senhor tem ali uma questão de produção de prova, acredito que não seja o caso. Entretanto, ao analisarmos as ações que motivaram toda aquela movimentação dos inquéritos, elas guardam alguma similitude com ações que ocorreram em outros estados do Brasil. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte. O senhor foi do Movimento Sem Terra, do MST? Foi. Até que ano? 2003, por aí. E o senhor saiu do Movimento Sem Terra e criou um novo grupo chamado Frente Nacional de Luta. E por que o senhor quis sair do MST e ir para a FNL? Deputado, como diz o senhor, todos os movimentos têm suas divergências. E a minha ordem de divergência política que tive com o MST, eu prefiro dizer que levarei para o cemitério. Bom, veja. Alguma... Que as divergências que ele teve com o MST, ele prefere levar para o cemitério. Provavelmente, se as expor, vá mais cedo para o cemitério. As questões que levaram o senhor a fundar a FNL, já vi que o senhor não vai dizer. Entretanto, espera a sua vez aí, Marcon. Essa questão da divergência traz uma matéria do site da FNL, portanto, que a FNL rompeu com o movimento em razão de divergências, que em 2009, em matéria para o Correio Brasiliense, 5 anos após ser expulso do MST, funda novas entidades e atrai novos seguidores. O senhor foi expulso ou o senhor quis sair do MST? Na época eu quis sair do MST. Então a matéria... Acho que está desligado, desculpa. Acho que está desligado, perdão. Tá, agora tá. Então, desculpa, eu vou repetir, senão eles não escutam. O senhor foi expulso ou o senhor quis sair do MST? Saí. Estou perguntando porque aqui diz que o senhor foi expulso. E aqui diz outra matéria, e aí com aspas da sua fala, que a maior diferença entre a FNL e o MST é que a FNL caminha de mãos dadas com o governo federal. E aí, novamente, José Rainha afirmava que apoiaria Dilma para presidente ou qualquer outro político que Lula indicasse, enquanto o MST mantinha as divergências políticas com o governo Lula da Silva. Essa foi a razão do senhor ter saído? Esse foi um dos motivos? São falas que o senhor diz para a imprensa, né, e às vezes fora de contexto, né, não tem muita lembrança, muito tempo que passou, né? Mas tive muito boa relação com o governo Dilma, com o governo PT, do Lula, muito boa relação. E, aliás, né, tenho orgulho de ter frente ao país um presidente que trabalhou muitas questões sociais e hoje trabalha, né, principalmente no que diz respeito à reforma agrária. Boas relações. O senhor ainda mantém relações com o presidente Lula? Eu nunca... Tem muito tempo que eu não falei com o presidente Lula. Então, não mantém mais relações? Não, é porque, na verdade, não tem pauta. Quando tem a pauta, nós tratamos com os ministérios, com o INCRA, entendeu? Então, o senhor mantém relação com o ministro Paulo Teixeira? Eu tive com o ministro logo no início. Desse ano? Tratando de questões pontuais, né? Aliás, Teve com o ministro aonde?
Teve como ministro No aonde? gabinete dele. Aqui em Brasília. Sim. O senhor se recorda a data? Não me recordo. Peço à mesa da Câmara que faça o levantamento das agendas oficiais do ministro Paulo Teixeira para verificação da data de comparecimento do senhor Zé Rainha no gabinete do ministro do Estado, conforme a obrigação legal de publicidade das agendas. O senhor teve com algum outro ministro do governo Lula? O senhor esteve com algum outro ministro do governo Lula esse ano? Não. Perfeitamente. O senhor tem conhecimento, evidentemente, que a viagem à China, o presidente Lula levou o João Pedro Stedley para a China. Eu queria saber se o senhor, ou alguém do seu movimento, recebeu semelhante convite para ingressarem também ou participarem dessa comitiva. Que eu saiba, não. Não. Perfeito. O senhor avalia, claro que isso há algum grau de subjetividade, mas o senhor avalia que a ida do Stedley na comitiva do presidente tinha algum objetivo concreto? O que poderia esperar? Qual poderia ser, diante da vivência desses movimentos, alguma expectativa com a ida à China, algo concreto? O que poderia esperar daí? Não tenho análise nem comentário a dizer. O senhor tem conhecimento de que aquela senhora Maria Nancy declarou na imprensa, declarou inclusive no inquérito policial, que o advogado Cirineu Dias teria feito diligências junto ao senhor e outras pessoas para comprar a propriedade dela. Ele disse em vídeo, por outro lado, vídeo que foi passado aqui na CPI, que essa iniciativa de comprar a propriedade era dele e não de nenhuma outra pessoa que ele estaria fazendo uma certa representação. O senhor tomou conhecimento disso ou não? Não, senhor. Como se trata do inquérito, eu gostaria de manter silêncio sobre essa questão. Perfeito. Muito bem. O senhor entende que entre os movimentos Via Campesina, Frente Nacional de Luta, CONTAG, MST, Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia, existe alguma diferença substancial que possa ser invocada para dizer que sejam procedimentos, visões e medidas distintas umas das outras? Não, eu vejo movimentos sociais necessários dentro da democracia brasileira, mas não tenho esse comentário, essa análise. Então, o senhor entende que não há diferença nem da perspectiva, nem da maneira de atuação, nem das visões, digamos assim, pela ótica de serem todos movimentos sociais, não há diferenças substanciais entre eles? Não, deputado, que cada um tem a sua natureza, né? É diferencial, outras são sindical, outras são social, então... Não, essas não são sindicais, são todas associações que, inclusive, guardam uma semelhança que eu vou lhe perguntar em seguida, que é esses grupos não terem personalidade jurídica. Então, eu gostaria, se houver alguma distinção entre eles, digo, olha, esse é diferente por causa disso. Há alguma distinção importante que o senhor possa fazer entre eles? Não, sem comentário e análise, essa distinção. Perfeitamente. Então, conforme o depoente declara aqui, não há distinção de modus operandi, de pontos de vista, de maneira de atuar entre as diversas entidades. Não tendo elas, nenhuma delas, até onde eu sei, CNPJ e personalidade jurídica, portanto, são meras denominações de um mesmo modus operandi, quase que se fosse um comércio, seria o mesmo fundo de comércio. Muito bem. A FNL não tem personalidade jurídica, correto? Sim. Por que os senhores nunca... cuidado com isso. Se o senhor quiser desligar nas perguntas, fique à vontade. Por que os senhores nunca se preocuparam em criar um CNPJ para a Frente Nacional de Luta? Ou um estatuto, ou uma regra? Porque é movimento social. Então, não tinha necessidade de criar CNPJ, porque tem associações, cooperativas. Então, movimento que luta por uma causa, uma bandeira social. Quando os assentamentos, quando as áreas para desapropriação são escolhidas, ou áreas para invasão são escolhidas, qual é o critério utilizado? Por que vocês escolhem a propriedade A, ou a propriedade B, ou a propriedade C? Sim. Bom, eu queria dizer, deputado, talvez me estender, que nós, no caso do movimento social, eu estou no Pontal do Paranapanema há 30 anos, um pouquinho mais, e nós tratamos no Pontal das terras públicas. Então, se tratando de terra pública, se trata de terra destinada à reforma agrária. Não é verdade, mas tudo bem. Se me permitir, eu gostaria de estender um pouco a minha fala nesse sentido, se me permitir, e de dizer para Vossa Excelência, para todos os disciplinares, deputados, deputadas, a reforma agrária se faz necessário nesse país por uma dívida que nós temos com os índios e com os negros. Se faz necessária desde que aqui se aboliu a escravidão. E é preciso se fazer por isso. E não é José Rainha e liderança que defendeu a reforma agrária nesse país na história. Vão se lembrar aqui
né, de tantas lideranças importantes, entre elas José Bonifácio, por exemplo, Vossa Excelência, em que ele defendia que esse país quisesse ser grande, com muita dignidade, ele tinha que fazer 3 coisas. Primeiro, tinha que abolir a escravidão. Segundo, tinha que trazer a universidade. Terceiro, tinha que fazer a reforma agrária. Joaquim Nabuco foi na mesma direção. José Rainha, deixa eu só pedir, para não discorrer muito, eu gostaria que o senhor respondesse a pergunta que eu lhe fiz. Qual é o critério que o senhor utiliza, o seu grupo utiliza, para escolher uma propriedade em detrimento da outra quando faz a invasão? Esses assuntos não tem nada a ver com a Deixa ele responder que ele está... Não, eu quero a pergunta sobre o assunto, não vai discorrer sobre a história do Brasil. Deputados, nas suas... O senhor faz a pergunta na hora que for a sua possibilidade, o senhor faz a pergunta que o senhor pode quiser. Perguntar sobre a história do Brasil. Na hora que o senhor mas quiser... aqui a pergunta sobre por que escolhe. Atenção, atenção, plenário. A pergunta do relator cabe a ele fazer, não o senhor. O senhor faz a pergunta que o senhor quiser. O senhor faz a pergunta que o senhor quiser. Vamos prosseguir. Só um minutinho. Só um minutinho. Presidente, pela ordem. A reunião, obviamente, será acalorada. Nós temos polos que têm pensamentos extremamente distintos e talvez essa seja a reunião mais importante desde o começo da CPI. Por conta disso, para que os trabalhos ocorram com tranquilidade e as diferenças ideológicas não transformem isso aqui num picadeiro, existe esse documento aqui, que é o regimento interno da Casa. Ele inclui as oportunidades de fala, os limites de fala, a pertinência temática e o decoro. Como o senhor tem adotado com maestria a observação do regimento, eu peço uma cautela um pouco maior no dia de hoje e um rigor um pouco maior na observância do regimento, senão nós perderemos o objetivo dessa reunião, que é elucidar os supostos crimes realizados por esses supostos movimentos sociais. Eu agradeço pela oportunidade, presidente. Então, vou retomar a pergunta, senhor Zé Rainha. Quais são os critérios, ainda que subjetivos, utilizados pelo grupo quando da escolha de uma propriedade ou outra para fazer as invasões ou ocupações? Cada um usa uma palavra diferente da outra. Deputado, eu estava dissertando sobre a questão da reforma agrária e o que ela faz necessária, né? Eu queria passar a mão de Vossa Excelência no Pontal do Paranapanema, que eu pesquiso há 30 anos, do que significa, o que é o Pontal. Talvez podia virar. Aqui, deputado, tal que é terra pública, tal que é terra particular, tal que é terra que estão com ação discriminatória, tá a terra que já foi discriminada, tá os assentamentos. Então, aqui, nós sabemos, no Pontal, aonde nós pisamos. Segundo, eu queria entregar a Vossa Excelência uma sentença transitada e julgada no Pontal do Paranapanema, o 14º perímetro, com o número do processo, com a sentença, só de um perímetro, de 80 mil hectares de terras públicas, e o mapa de onde estão localizados. Gostaria de entregar a Vossa Excelência também as terras que foram regularizadas, uma por uma, dentro desse perímetro. E também entregar a Vossa Excelência os mais de 6 mil famílias assentadas no Pontal do Paranapanema que foram fruto de ação do governo Franco Montoro e do Dr. Mário Covas. E que hoje, Rosana, Euclides e Teodoro e Mirante só não está no mapa da fome graças a esses assentamentos. Isso foram todas em cima de terras públicas. Então, a ação que nós temos feito, especificamente no Pontal, tem sido em cima de terras públicas. Que hoje, né, uma lei que está tramitando, que tramitou na Assembleia Legislativa, transformou lei para permitir a legalização, está sendo questionada da sua inconstitucionalidade no Supremo Tribunal. Espero que a ministra Carmen Lúcia define favorável ao pedido, já que tem posição da PGR, da Advocacia Geral da União, como terras públicas. E o nosso governador, né, como excelente governador do Estado de São Paulo, possa tomar as medidas que tomou o doutor Mário Covas e o Franco Montoro, destinar essas terras para a reforma agrária. Então, a pergunta em si é essa. Então, as terras que nós estamos trabalhando e as ações que são feitas pelos trabalhadores, não por liderança, por determinação, a causa está aí. São terras públicas. E no Brasil, são terras improdutivas. Senhor Zé Rainha, eu vou me permitir discordar aqui desse argumento de terra improdutiva. Porque, independentemente dessa discussão de domínio, se a terra é devoluta e está sendo indevidamente ocupada por um fazendeiro ou não, essa é uma outra discussão que nós podemos fazer aqui. E vamos fazer. Vamos fazer essa discussão. Entretanto, improdutivas elas não são. Nós fomos à região do Pontal, o senhor não estava lá, o senhor estava preso, mas nós fomos à propriedade da Maria Nancy, que foi invadida para a FNL há cerca de um ano atrás. E, quando nós chegamos lá, o que nós encontramos? O que nós encontramos? A diligência da CPI que aqui estava, o deputado Newton Tato estava junto. Nós encontramos uma enormidade de lonas sem nada dentro. Nada. Não é que a pessoa não estava lá, não tinha nada dentro, nada.
não tinha uma cama, não tinha nada. Segundo, nós encontramos o galpão da fazenda, que outrora tinha máquinas, sementes, insumos, cheio de propaganda político-ideológica. Temos aqui as fotos, posso lhe mostrar, o senhor conhece, não preciso lhe mostrar. Eu pergunto, se o objetivo é produzir, ao adentrar, e eu não preciso nem falar desse caso concreto, estou falando como conceito, se o objetivo é produzir, ao adentrar numa propriedade que tem todas as condições de produzir, obviamente vocês vão dizer que elas estavam sem produção. O proprietário diz que ela tinha produção. Portanto, também não vale a pena essa discussão. Eu entrei lá, ela estava improdutiva, que é uma discussão sem fim. O fato é, todas as condições de produção estão ali. Tinha máquinas, tinha implementos, tinha insumos. Está lá o caminhão que ficou abandonado. Está lá o galpão que era utilizado e foi convertido em centro de doutrinação. Por que que este elemento, produção, é deixado de lado e a turma fica com um monte de lona vazia numa propriedade que, teoricamente, era para produção agrícola familiar? Deputado, o senhor visitou a região. Lá tem um acampamento. Você tem que encontrar muita gente, mano. Então não estão falando de assentamento, estão falando de um acampamento. Né? Segundo, o acampamento está dentro dessas áreas públicas. Terceiro, tem uma decisão do STF para nós ficar lá. A dona Nancy não provou nem a posse da área. Então, estamos lá dentro. Com respeito a ter gente que está... Você pode ter encontrado barraco vazio. A maioria. Ou seja, as pessoas trabalham. Então, trabalham onde? Muitas vezes. Trabalham na região, são camponeses, são boias frias, são trabalhadores. Então, pode ser que o senhor tenha encontrado, não vou dizer que... Não trabalha na cidade. Trabalha nas regiões. Então, eu quero dizer que nós somos acampamento. Então, é diferente se eu encontrar produção. Mas, mesmo assim, você deve ter encontrado... Mas já faz mais de um ano que estão lá. Não deu tempo de um ano de acampamento de produzir alguma coisa? Então, se tivesse, hein, deputado, se tivesse um assentamento, aí eu responderia ao senhor que era obrigação e dever, porque nos assentamentos o senhor deve ter feito o levantamento, eu acredito que sim, e tem esse conhecimento que é público, o Instituto de Terra, a Secretaria de Agricultura tem isso, né? Os assentamentos têm alta produção. Não é verdade, mas tudo bem. É só não levantar os dados no Pontal que não vê que tem. Nós temos e, aliás, dados. também, os incentivos que tem a pequena agricultura, que deve ter muitos pequena agricultura, é bem diferente do grande agronegócio. Então, as produções diferenciam. Pode ser nos pequena agricultura não é igual a assentamento, não é a mesma coisa. Confunde-se esses dados para fazer a utilização da agricultura familiar como se os números da agricultura familiar no Brasil fossem decorrentes de assentamento. Não é verdade. Tem muita agricultura familiar produzindo no Brasil, aliás, um número bem superior a assentamentos que trazem essas estatísticas. Essas estatísticas vêm, inclusive, das pequenas propriedades no Sul e no Sudeste, em regiões como Santa Catarina, como Paraná, como Rio Grande do Sul, como São Paulo, Minas Gerais. Produtores, proprietários de áreas, pequenos produtores. Esse volume que é apregoado de que não sei quantos por cento da produção é da agricultura familiar, como se viesse de assentamento, é mentira. Desculpe, Zé Rainha, é mentira. Pequena agricultura ou agricultura familiar não tem nada a ver com assentamento. Pode ter assentamentos que tenham dado certo, tem exatamente alguns. Eu fui em uns que não deram certo, em vários lugares, no estado, em diferentes estados do Brasil. Então, essa história de que os assentamentos produzem grande volume de alimento, não é verdade. Isso é uma análise, né, doutor? Não, não é análise, é fato. Está no IBGE. Os estatísticos estão a ver, isso pode o IBGE não é um mostra estatístico, isso. uma análise meu. Você pode falar à vontade. Quando for a sua vez, pode falar. O volume de produção que vocês colocam como agricultura familiar para fazer de conta que decorre de assentamento, não tem nada a ver com assentamento. O pequeno agricultor familiar não é necessariamente assentado, ao contrário, a minoria deles é que foi assentado. Minoria, esmagadora minoria. E não é 70% dos alimentos do Brasil. A agricultura familiar e de pequenas propriedades produz 22% dos alimentos no Brasil. Não 70% como é dito. Deputado, 22%. Posso? Pode, Estamos por favor. dialogando aqui para Claro, lógico, falar. Eu queria dizer para o senhor, se o senhor conhecia a região do Pontal quando cheguei, que tinha 700 famílias assentadas aí por volta de 1991 que eu cheguei. Se o senhor pegar a cidade que o senhor visitou, de Rosana, e Euclides da Cunha, Teodoro Sampaio e Mirante, vamos pegar esses 4 exemplos, onde está mais impactado o assentamento, eram cidades mortas, cidade que não tinha vida. O índice de DH lá das pessoas era lá embaixo. Hoje, se o senhor pegar essa cidade, o que movimenta o comércio, o que movimenta as agentes bancárias, que antes estavam fechadas, como Mirante, um exemplo concreto, o Banco do Brasil, que foram reabertas, a Caixa Econômica que veio para Teodoro, graças aos assentamentos. Se eu pegar as cooperativas, que, por exemplo, a Coopermoto e outras, a Cativa, que chegou em Teodoro, e se eu pegar as filiações que tem hoje nessas cooperativas, deputado, é importante levantar isso. A Coopermoto, 75% dos seus filiados são assentados. E ela cresce a cada dia que passa. É importante a gente falar isso. Então, essa cidade mora. Então, os assentamentos, com toda dificuldade, eu concordo com Vossa Excelência, muita dificuldade mesmo, o senhor sabe que não é fácil a agricultura, mas eles têm índice, hoje mostrado, por uma região pobre e por um país que nós temos,
na pobreza que vivemos, na miséria, no desemprego, na realidade que nós estamos, né, a saída que nós temos para essas regiões pobres é nós mexer na propriedade da terra improdutiva. E os assentamentos, eu estou falando do Pontal, deputado, nós estamos falando que as ações do governo foi exatamente o impacto nas terras públicas e a viabilidade dessas terras para a reforma agrária. E outra coisa que eu queria falar, deputado, que é importante vocês anotarem, a questão ambiental. Se você olhar todas essas áreas impactadas pela região, pelo problema ambiental, todas têm, por lei, obrigatoriamente, ter 20% de reserva florestal. Isso é importante dizer, o quanto isso contribui para o meio ambiente, para a sociedade. Zé Rainha, eu vou pedir para lhe interromper. Nós temos... Põe aquele vídeo do fogo. Vou aproveitar a interrupção para dizer que, enquanto o relator pediu um vídeo, estão encerradas as inscrições. Então, nós temos aí 22 inscritos. Vê quantos membros e quantos não membros, só para o pessoal saber. 18 membros e 4 não membros. Então, está encerrada. O último inscrito é o professor Paulo Fernando. Para constranger o proprietário da área, colocaram fogo nessa área. O que o senhor tem a dizer sobre esse tipo de preservação de meio ambiente aí? Primeiro, deputado, eu não tenho conhecimento. Queria ser assim, bastante franco. Segundo, uma região que sei que tem fogo naquelas beiradas lá, em todos os lugares, vários incêndios. Vide-mestre, os bombeiros estão acudindo incêndio. Então, não tenho conhecimento nenhum. Se tivesse, eu responderia, Vossa Excelência. Perfeito. Mas, embora o senhor diga que não tem conhecimento, eu vou lhe informar. Isso foi filmado, e foi filmado, inclusive tem inquérito policial agora instaurado, porque foram membros do seu grupo que foram lá e colocaram fogo nessa área. E não é uma prerrogativa da Frente Nacional de Luta. Invasões de movimentos sem terra, Liga dos Camponeses Pobres, Via Campesina, todos esses, têm por hábito, destruir as propriedades privadas e públicas onde adentram. Estão lá os casos da Bahia, que nós vimos Aracruz há tempos atrás, vimos a Suzano recentemente, vimos lá em Rondônia, há uma propriedade que, inclusive, nós estivemos lá quando ainda era o governo do presidente Bolsonaro, nós fomos a Rondônia e nós vimos a área que, invadida pelo MS, lá é a Liga dos Camponeses Pobres, invadida por eles, a madeira nobre que estava lá foi cortada por eles e vendida por eles. No sul do Amazonas, a mesma coisa, na região de Lábrea. E assim vai, tem vários exemplos, todos eles noticiados na imprensa. Então, esta narrativa de defesa de causas ambientais por esses grupos, ela não cola com a realidade, não cola. E o que nós estamos vendo, reiteradamente, em todas essas regiões, e por isso que eu lhe disse, foi importante o senhor ter confirmado isso, porque o modus operandi é o mesmo. A maneira de agir é exatamente igual. Você pode usar o nome fantasia que quiser, mas são todas costelas da mesma espinha. FNL, Via Campesina, CONTAG, MST, Liga dos Camponeses Pobres, é tudo a mesma coisa. A diferença é rivalidade política, mais nada. O resto é tudo igual. O senhor mesmo aqui afirmou que as suas divergências que deram origem à sua saída do MST foram divergências políticas. Não são divergências jurídicas, estratégicas, ideológicas. São divergências meramente políticas. E isto traz a constatação do que nós já sabíamos lá na frente, que os movimentos são toda a mesma coisa. Esta CPI, quando usa o nome fantasia MST, que propositalmente não se formaliza, assim como o senhor confirmou que a FNL também não se formaliza, de propósito, porque é movimento social, não tem estatuto, não tem regimento, não tem nada. Um colega nosso aqui na Câmara disse, não, eu vou trazer os estatutos. Não tem estatuto, o senhor mesmo confirmou aqui. Há uma proposital escolha pela inexistência enquanto personalidade jurídica. Há uma coincidência absoluta de procedimentos, de ações, de modus operandi, entre todas essas entidades. Não há dúvida disso, não há dúvida. Quando nós chegamos à fazenda da dona Maria Nancy, que o senhor comentou aqui, uma das coisas, para além das lonas vazias, não é que os moradores não estavam lá, vazias, completamente vazias, nós encontramos lixo para todo lado. Então não tinha questão ambiental nenhuma, ao contrário, o lugar onde outrora havia piscina, era uma piscina, tem imagens aqui, foi gravado, era uma piscina de lixo. Podemos botar. O que nós achamos lá, para além do local de produção, que era o tal do galpão, que eu comentei, foi propaganda política. Karl Marx, Che Guevara, Lenin, não sei mais quem, tudo lá, frases de tudo quanto é tipo. Aqui não tem nada a ver com produção agrícola, seu Zé Rainha. Agora, um outro fato que eu acho relevantíssimo ser trazido aqui, pegue silêncio ali da bancada, do barulho ali. Um outro aspecto que nós também encontramos lá, e eu gostaria de adentrar agora, foi um volume maciço de propaganda política do Lula, do Haddad e da sua pupila
Sâmia Bonfim, que inclusive emprega a sua esposa ou ex-esposa no seu gabinete. Aliás, ela está aí ou está em Teodoro Sampaio ainda? A Deolina está aqui ou está em Teodoro Sampaio? Então, os de Brasília estão. Então, em São Paulo. É. Calma, calma. Aonde está a Deolinda, sua assessora? Calma, calma, Newton, calma. E as da invasão estão na invasão. Utilizem Fica na sua o aí, tempo viu? dos senhores. Fica na sua, que a briga não é com você. A briga não é com você, fica na sua aí. Ok. Nós estamos conversando, não se mete em coisa que não é sua. Segura o tempo ali. 13 e 10. 13 minutos e 10. 13 e 10. Atenção. Atenção. Eu estou provocando, eu estou perguntando. Olha só. Vamos fazer o trabalho aqui que a gente quer saber. Beleza, vamos lá. Continuando. Vamos retomar aqui. Por favor, sente. Ok. Vamos lá. Deputado. José Rainha. Deputado, tá bom. Vamos seguir, vamos lá. Eu vou, na mesma ótica do que nós estávamos comentando, eu vou continuar aqui a questão. Nós encontramos no local da fazenda da Maria Nancy um verdadeiro centro de doutrinação política, com o material do Lula, repito, do Haddad e grande volume de material da deputada Sâmia. Eu pergunto, qual é a relação política que o senhor tem com a deputada Sâmia? Eu queria responder primeiro, o senhor falou que tem no Galpão Folhar uma série de... O senhor esqueceu que tem Nelson Mandela, Paulo Freire, nós temos. Eles não estavam lá, não. Então, tem sim, eu queria dizer, deputado, que eu tenho o maior respeito pelas divergências que Vossa Excelência deve ter dentro do partido e outro, que é salutar da democracia. Entendeu? Então, ao optar, ao ter pessoas como essa de referência, para mim é importante. Como eu tenho o maior respeito do nosso ex-presidente, que tinha admiração, e tem, pelo coronel Ustra. Qual é o pecado? O crime? Não existe, deputado. Então, assim, essas relações, eu tenho o maior respeito, senhor, e certamente eu sei que o senhor tem uma carreira brilhante como deputado, eu reconheço isso, e sei que hoje o senhor está no partido, amanhã o senhor pode estar em outro. É natural do Brasil, da democracia. Fazer uma pergunta para o senhor então, eu queria responder a pergunta. Qual é a relação daquele grupo político com a deputada Sâmia? Mas eu fiz questão, se me perdoa, se eu não fui, entendeu? Mas eu gostaria de dizer, as relações que eu tenho com os deputados, né, que estão no campo da defesa da reforma agrária, são fraternas. São essas. Na causa que nós defendemos, da história que eu comecei a dizer aqui, né, da nossa causa, do trabalho em defesa da reforma agrária, são essas relações. Mas nenhuma. Como outros, o senhor está falando da deputada Sâmia, com outros deputados que não estão nem nesse campo, no campo da esquerda. Desculpa, eu já entendi a sua resposta, mas eu vou repetir a pergunta. Eu gostaria de uma resposta objetiva. Eu não perguntei de campos da esquerda nem de outros deputados. Qual é a relação que o senhor tem com a deputada Sâmia? Expliquei. Uma relação política como eu tenho com os demais. Do senhor citando nominalmente a deputada Sâmia com pedido político eleitoral. O senhor, eu vou refazer a pergunta para não dar mentira. Vou responder de novo, vou fazer de novo a pergunta. Porque mentir, pode ficar calado, mas mentir não pode. Eu não perguntei de vários, eu fiz uma pergunta. Eu quero a resposta. Vou ficar quieto ou falar a verdade? E se não responder, você sabe quais são as consequências. Eu vou fazer a pergunta de novo. Ela tem última vez. Nós temos um grupo de WhatsApp que ele pede voto para cima. Eu vou perguntar. Se não responder a verdade, já sabe o que acontece. Só um minutinho. Deputados, nós vamos agora, eu peço silêncio para os senhores acompanharem o vídeo. Peço silêncio para acompanharem o vídeo. Deputado, senhor Zé Rainha, eu vou fazer pela última vez a pergunta. Evidentemente, o senhor pode não responder. O senhor fez ou não fez campanha para Sâmia Bonfim? Pedi voto para Sâmia Bonfim, pedi voto para os deputados. E tenho prazer. Deputado, eu queria... Deputado, me permite. Assim como também pedi votos, assim também como pedi votos... Deputados, atenção, os advogados do depoente estão pedindo para que os senhores e senhoras façam silêncio para eles poderem responder. É uma solicitação dos advogados, por favor. Eu queria dizer que, da mesma forma que eu respondi objetivamente, disse para o senhor que eu vou responder todas as perguntas, né, que me coubera dentro da minha
né, dissertação de que está aí, dizer para o senhor, não só a Sâmia Bonfim, eu tenho certeza, o senhor fez campanha na região e deve ter voto na área assentada, de acampado, que o senhor levou a propaganda e convenceu as pessoas. Eu estou dizendo essa democracia. Né? Então, é nesse aspecto que eu estou dizendo. O acampamento, o assentamento, não é uma porteira fechada de que as pessoas entram. Atenção, atenção. Eu vou fazer um comunicado aqui, ó. Os parlamentares podem aplaudir. Ok. Agora, assessores que nós verificarmos que estão se posicionando, nós vamos solicitar educadamente que se retirem. Então, eu solicito que apenas os deputados se manifestem. Não, minha senhora, não, a senhora pode também, daqui a pouco, tomar qualquer atitude, ficar mais calma. A senhora respeite. A senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer? Bom, vamos avançar, senhor presidente. Vamos avançar, senhor presidente. A senhora Deolinda é sua esposa ou ex-esposa? Ex-esposa. Ex-esposa. E ela trabalha no gabinete da deputada Sâmia, correto? É uma relação... Não, eu sei que não é relação. Não sei se... Trabalho. Não é do meu alcance. Eu gostaria de saber se, para além destas duas questões já trazidas aqui, o fato da sua ex-esposa trabalhar no gabinete da deputada Sâmia, ainda que lá em Teodoro Sampaio, não tem nada de errado nisso, tem razão o deputado Milton Tato, é só uma pergunta, se ela está lá na região ou não. Está dizendo que está, embora ela não tenha respondido, o deputado Newton se adiantou como advogado de defesa. Então, já esses dois fatos confirmados aqui. A sua esposa, ou ex-esposa, perdão, trabalha no gabinete da Sâmia, e o senhor não só pediu voto para a Sâmia, como comemorou a sua eleição, conforme o vídeo aqui indicou. Quais outras relações o senhor teria com o gabinete da deputada Sâmia, com a própria deputada Sâmia, ou com a liderança do grupo político da deputada Sâmia na região? Então, deixa eu explicar. Eu estou dizendo pedir voto para, bem como para outros deputados. Então, vamos já falou, né? Segundo aspecto, as minhas relações com a deputada Sâmia, com os demais deputados, o deputado Valmir, Marcão, Tato, e com outros deputados, não nesse campo ainda de esquerda, são relações diplomáticas. Veja. Só um minutinho, relator, só um minutinho. Qual é a sua questão de ordem, deputada? Artigo 14, Otávio. Não, só um minutinho. Deputado Newton Tato, eu estou atendendo a deputada, o senhor está me interrompendo. O senhor fale na sua fala, deputada Melchiona, deixa, mas ela está falando. O senhor está com problema, deputado? O senhor está com problema, se acalme, ela está falando. Não interrompa ela. O senhor está interrompendo a deputada Melchiona, se acalme. Deputada Melchiona, prossiga, deputada Melchiona. Qual é o... Só um minutinho. Qual é o... Não, calma. 14, deputada Sâmia não... Calma, vamos escutar a deputada Fernanda Melchiona, calma. Qual é? Ok. Deputada Melchiona, qual é, por favor? Deputada, fale no microfone. Microfone, deputada. Não, mas ele está ligado, então a senhora vê se... Presidente. Liga o microfone, deputada. Ah, tá. Perfeito. Artigo 48, inciso 8º. Presidente, eu peço 3 minutos. Artigo 48. Sobre a condução. Artigo 41. Artigo... Eu já falei 5 vezes, artigo 41. Não, mas só está errando os números, Parágrafo deputada. 8º, artigo 81. Artigo 41. O primeiro era o 14, mas Artigo agora eu vou fazer 41. com duas questões. Os dois Oitavo. combinados, presidente. Eu quero meus 3 minutos, por gentileza. Advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates. A minha questão de ordem é com o senhor, presidente. O senhor, na condição de presidente, o senhor olhou para a deputada Sâmia Bonfim e disse para ela Eu não sou orador, deputada. calmante e Eu comer não um sou... hambúrguer. O senhor, eu tenho 3 minutos, eu vou falar. Não, membro, pode fazer questão de ordem, presidente. Pode falar, Carolina de Sônia, eu não sei qual é o problema. A senhora não é membro, não pode fazer questão de ordem. A senhora não é membro. A senhora não é membro, não pode fazer questão de ordem. A senhora não é membro. A senhora não é membro. A senhora não é membro. A senhora pode ser homem, pode ser mulher, a senhora não é membro. A senhora não é membro. A senhora não é membro desta comissão. Não pode fazer questão de ordem. Vamos avançar, presidente Zucco. Vamos lá. Bom, dada a alteração pela qual as pessoas têm se manifestado aqui no nosso grupo, certamente... Só um minutinho, relator. Vamos lá. Só um minutinho, deputada Talíria, questão de ordem. Obrigada. Qual é o artigo, deputada? Vou falar. Questão de ordem. Artigo 41.
inciso 8º, combinado com o artigo 268 do Regimento Interno, que fala que se algum deputado cometer qualquer excesso, ele deve ter repressão disciplinar. E veja, quem cometeu excesso nessa comissão foi justamente o presidente de uma comissão parlamentar de inquérito. Não só ele, Por favor, vamos respeitar a como fala da alguns deputada. deputados aqui que estão atacando parlamentares eleitos. O que o senhor fez? O senhor se dirigiu à deputada Sâmia Bonfim e disse para ela procurar um hambúrguer. O senhor se dirigiu a nós duas e falou para que procurássemos um remédio. O senhor é presidente de uma CPI. Deixa ela falar, por favor. Vamos deixar O a senhor deputada é falar. presidente de uma CPI. Você não tem vergonha de envergonhar o parlamento brasileiro e atacar mulheres eleitas? Ih, já vi te dizer. Essa casa, o senhor cale a sua boca, porque eu estou no meu tempo. Não me interrompa. Interrompa quando eu quiser. O senhor fique em silêncio, porque eu estou no meu tempo. É inadmissível que numa comissão parlamentar de inquérito, deputadas eleitas sejam atacadas por qualquer deputado, em especial pelo presidente dessa casa, pelo presidente dessa comissão. A gente está aqui defendendo a justa luta por reforma agrária, enquanto vocês estão defendendo criminalizar movimento social e liderança de movimento social. E ao defender a luta pela reforma agrária num país marcado pela concentração fundiária, porque para isso fomos eleitas, e olha, que honra que os sem terra, os sem teto nos apoiem, muito melhor do que ser apoiado por representantes do garimpo legal, por grileiros, por aqueles que querem exportar madeira ilegal, porque nós temos lado, nosso lado é o lado daqueles que estão lutando por dignidade, daqueles que sabem que a mãe de todas as reformas é a reforma agrária, sabem que para a gente Ela já não está mais fazendo questão de ordem, ela está fazendo discurso. A senhora fique no seu lugar, porque eu estou falando. E por isso, porque nós não somos perseguidos pela PF. Não somos perseguidos pela PF por possíveis crimes, mas defendemos a reforma agrária. É por isso que este presidente misógino, machista e investigado pela PGR tenta atacar a nós deputadas. Mas nós seguimos do lado certo da história. O lado certo da história é o lado da luta. Deputado Ricardo Salles, retome o seu tempo, por favor. Vamos agora conduzir. Bom, vamos retomar aqui o foco da CPI, ao ponto que nós... Vai continuar a provocação ali? Bom. José Raim, agora que o senhor já presenciou aqui o ânimo exaltado baixar um pouquinho, vamos retomar. Por que eu fiz essas perguntas? Porque uma parte da investigação dessa CPI diz respeito à correlação política à vida entre os grupos. Vocês chamam de movimentos sociais, obviamente a direita chama de movimentos, alguns criminosos, não são todos, evidentemente, é preciso fazer justiça aqui, tem gente séria, como em todo lugar, tem gente séria, tem gente ruim, tem de tudo. Muito bem, um dos objetivos da nossa CPI é a delimitação de qual é a responsabilidade política daqueles que acobertam, dão respaldo, incentivam, participam e tiram proveito dessas invasões de propriedade. O proveito tirado dessas invasões de propriedade, ele pode se dar de diversas formas. Tem aqueles que ganham dinheiro manipulando aqueles que participam das invasões, exigindo deles uma série de contrapartidas. Foi objeto de depoimento de um casal que veio aqui, já há um certo tempo, no primeiro semestre. E há também objeto de depoimentos aqui, aqueles que tiram proveito político dessas pessoas, desses movimentos e dessas invasões. Naquela oportunidade em que o casal veio aqui, nós perguntamos, assim como eu lhe perguntei agora, qual era a relação política à vida sobre aquele acampamento especificamente que aquele pessoal participava. E a senhora que aqui estava não hesitou em dizer quem fazia campanha e usava os membros daquele acampamento como instrumento político era uma deputada aqui da Casa do Distrito Federal, do PSOL. Ela citou nominalmente aqui. Da mesma forma que o senhor citou a Sâmia, e da mesma forma que se nós trouxermos, talvez, líderes de outros estados, vão citar outros deputados ou outros senadores dos respectivos estados. Ok, nós temos aqui o Valmir, que é deputado ligado ao movimento, tem o Marcon, tem o João Daniel, que não está aí hoje. Ok, mas é só para deixar isto claro. Não estamos nem dizendo que há aí alguma regularidade, Valmir, ou não. Pode ser que haja, pode ser que não. Mas não temos ainda condições de afirmar nem que sim, nem que não. É só para deixar isso claro.
Muito bem. Passando aqui para a parte conceitual, digamos assim, das invasões ou ocupações, nos foi relatado ontem, na presença não, pelos próprios membros do Tribunal de Contas do Estado, da União e da CGU, Controladoria Geral da União, que uma série de irregularidades no Programa Nacional de Reforma Agrária foram sendo encontradas ao longo de diversas investigações pelo TCU e pela CGU. Irregularidades, por vezes até crimes, que vão desde a escolha de propriedades para serem desapropriadas, até as listas de pessoas que vão ser assentadas, a manipulação dessas listas pelas lideranças e a obtenção de verbas de diversos programas federais, de educação, de saúde, de uma série de coisas, que vão para as associações ou para as cooperativas, vão para a associação e para a cooperativa, mas que deveriam ter ido para a pessoa física, no seu CPF, no seu nome, mas são apropriadas indevidamente pelas cooperativas e associações, a ponto de que os órgãos determinaram, e foi cumprida essa determinação, de recolhimento de mais de 2 bilhões de reais que estavam indevidamente depositados em contas dessas pessoas jurídicas, associações e cooperativas, indevidamente, porque deveriam ter ido para as pessoas físicas. E esse valor foi recolhido. Depois, programa de aquisição de alimentos, enfim, toda uma gama de irregularidades trazidas por eles ontem aqui, ao longo e todas elas, evidentemente, baseadas em investigações, procedimentos e relatórios do Tribunal de Contas e da CGU. Eu queria citar um ponto importante. Quando, isso, repito, foi comprovado nos autos, não é uma suposição, quando os líderes das invasões indicavam para o INCRA a lista de assentados e depois mudavam a lista de assentados, a inferência imediata era de que esta indicação e a própria mudança, ainda mais grave, se davam em razão de escolhas políticas, de falta de impessoalidade, evidentemente, e na usurpação, de certa forma, da função pública, uma vez que é o Estado que deve escolher quem recebe ou não o lote, e não o líder da invasão A, B ou C. Eu queria perguntar ao senhor, esta prática de escolha de quem deve ou não receber o lote, ser ou não contemplado, é uma prática dos grupos de invasão de terra? Não estou falando especificamente do seu caso, falo de maneira geral. Que eu tenho conhecimento, deputado, não. O senhor falou perfeitamente. Quem determina quem vai assentar, no caso do INCRA, é o INCRA, a comissão, tem lei. No caso do Pontal, é o Instituto de Terra. Tem uma comissão ampla de 7 pessoas que determina. Então, eu não tenho conhecimento dessa natureza. Eu respeito, sempre respeitei as comissões que selecionam. São os órgãos do governo. Tá bom. Então, o senhor está dizendo que não conhece quem faça essa, inclusive naqueles sorteios, naquela coisa, isso é feito pelo INCRA? Pelo INCRA. Ou pelo ITESP, no caso de São Paulo? No caso do Pontal, o ITESP, a maior parte das terras são tratadas com o Instituto de Terra, não com o INCRA. Olha, eu não quero evitar qualquer constrangimento. Nós vamos passar um vídeo. Eu gostaria que o senhor assistisse o vídeo, porque é do senhor. Segura o tempo ali, por favor. Vamos passar o vídeo, Saulo, por favor. Faço a juntada do vídeo que vai ser agora reproduzido aos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Cabeça, inteligência, na hora de fazer o sorteio da Santa Mônica. Volta e aumenta o som aí. E da Veneza, tem que fazer primeiro. Cabeça, inteligência, na hora de fazer o sorteio da Santa Mônica e da Veneza, tem que fazer primeiro com os lutadores. Não de todo mundo. Você imagina se nós não fizer isso? Aí vai lá, cadastra Raimundo todo mundo. Aí Raimundo todo mundo entra e nós. Ah, meus companheiros. Eu vou reformular. A palavra está com o relator. Só um minutinho, a palavra está com o relator. Só um minutinho. Só um pouco. O relator está continuando os seus questionamentos. Só um minutinho, questão de ordem. Qual questão de ordem, deputado Newton Tato? Diferentemente, sim, ok. Diferentemente como é tratado os outros parlamentares, artigo 17. Pessoal, são atribuições. Atenção, o deputado Newton Tato está fazendo uso da palavra.
são atribuições do presidente, além das que estão expressas nesse regimento, quanto às sessões da Câmara, manter a ordem. O Código de Ética estabelece como dever dos deputados tratar todos com respeito. O STF entende que a Constituição Federal proíbe o tratamento desumano, degradante, situação de menosprezo, desrespeitoso e humilhante a qualquer depoente. O STF entende também que o exercício amplo do direito de ir e vir do depoente, podendo, para isso, retirar-se da audiência. O senhor está lendo o HC, né, deputado? É o HC que o senhor está lendo? No caso do tratamento incompatível. Aí eu vou argumentar agora. É esse o artigo que está aqui, da forma como é tratada. O que foi apresentado aqui um vídeo, que provavelmente de uma fala de 2, 3 horas, em uma assembleia de movimento, vai lá e pega um espaço onde ele levanta lá. E aí, o que o relator está fazendo? Ameaçando, dizendo que tem essas coisas para poder, entendeu, pressionar, entendeu, o depoente a se incriminar aqui nessa casa. É importante que as pessoas saibam que quando fala assim, o movimento tem CNPJ, tem CPF, alguém de vocês já viram em alguma rua alguém lutando por uma creche, por uma escola, por asfalto? Aquele movimento, aquelas mulheres quando se mobilizam para isso, elas criam um CNPJ para fazer isso? Percebe que vocês estão fazendo um caminho que não entende a lógica do movimento. Então fica constrangendo e ameaçando o deputado. Então, presidente, é papel do presidente resguardar e não fazer esse tipo de ameaça que está fazendo aí, tirando o recorte em cima de um contexto para fazer com que o depoente se incrimine. Tá? Eu só sei que tem a questão de ordem aqui, e eu gostaria que ela fosse acatada e o presidente zele pelo cuidado da CPI, como tem feito. Calma, doutor, o senhor não tem direito a fala. Para contraditar, presidente. Calma. Presidente. Ele não sabia, calma, deputado. Doutor, o senhor não tem condições? Ok. Não, mas o senhor se dirija à minha pessoa. Presidente, doutor, só um minutinho. Eu vou responder o deputado Newton Tato. Só um pouquinho. Deputado Newton Tato. Para contraditar, deputado Polon. Senhor presidente, da ciência de todos os parlamentares aqui presentes, o cunho da decisão do STF. O seu dispositivo é muito claro. Ele pode se recusar e se abster em responder nas questões que podem incriminá-lo, o que não ocorreu, houve a resposta. E em segundo ponto, Polon é membro. Em segundo ponto, eu vou pedir porque eu pedi para contraditar também. Só um minutinho, deputado Polon. Ok. Deputada Caroline, eu vi ele solicitar. Só se acalma, sim, mas ele está contraditando. Quem pode... Ele é membro, deputado. Eu posso ir para a segurança pública, se o caso, não tem problema. Calma. Só um minutinho. Tá, 43 doutor, segundos. 43 doutor, segundos. deixa eu só organizar aqui. Doutor, quando o senhor tem direito a falar com o seu cliente. Não, calme. Se o senhor quiser, o senhor achar que ele está sendo constrangido, o senhor fale para ele e ele vai comunicar. O senhor não pode comunicar para os parlamentares. Só um minutinho, sobre a questão, que depois eu vou responder para o deputado Newton Tato, para contraditar, deputado Polon. Volta ali o tempo, por favor. Vamos lá. Volte o tempo. O dispositivo é bem claro ao especificar quais são os limites em que nós estamos cingidos. Ou seja, ele tem todas as responsabilidades que se impõem sobre uma testemunha, inclusive responde por todas as consequências. Isso é um ponto que tem que ser levado em consideração nesse momento aqui. Outra questão é a seguinte. Quando o nobre colega citou que movimentos que pedem escola, creche, essas coisas, não têm CNPJ, esses movimentos não movimentam uma questão vultuosa de recursos e sequer cometem crimes. A gente vê que o depoente está acompanhado de uma banca especializada de advogados, o que não é barato, e isso aí foi custeado de alguma forma. Há necessidade, num país em que se rege pelo Estado Democrático de Direito, que empreendimentos que obtêm recursos de alto vulto sejam pelo menos formalizados. É isso, presidente. Ok. Eu ia falar agora para o doutor, podemos conversar sem problema algum, é direito do senhor, inclusive. Eu só queria responder, deputado Newton, porque eu fiquei aguardando o senhor falar, nós não consideramos questão de ordem, até pelo fato que essa questão do constrangimento não cabe ao senhor, e sim a quem está acompanhando a testemunha, que são os advogados. Ok, vamos continuar então com a fala, relator, deputado Ricardo Salles.
Senhor Zé Rainha, eu vou... Senhor Zé Rainha, eu vou... Alencar, deixa eu avançar aqui, vai. Alencar, deixa eu avançar aqui, vai. Alencar. Senhor Zé Rainha, vou reformular a pergunta. O senhor tem conhecimento, participou, comentou estratégias para manipulação da lista de assentados para o programa de reforma agrária? Deputado, o senhor viu que isso tem uma fala fora de contexto na Assembleia. Eu disse para o senhor que a nossos movimentos, quem decide quem vai para a terra, não somos nós. Então, nós estamos falando de uma Assembleia Geral, que você está discutindo com as famílias, com os trabalhadores. Mas, em momento algum, queria o senhor que nós temos decisão sobre a lista. O senhor pode fazer o discurso da forma que for melhor, mas não somos nós que decidimos. E nem manipulamos. É isso. Então, o senhor não participou e não tem conhecimento, portanto. Deputado, aquela Assembleia ali está colocada... Não, eu não estou falando daquela Assembleia, senhor Zé Rainha. Estou falando de maneira geral. O senhor não participou, não tem conhecimento, não sabe de estratégias que foram utilizadas para colocar A ou deixar de colocar A, colocar B ou deixar de colocar B. Deputado, eu prefiro não responder, tendo em vista que esse processo está dentro do inquérito que forma o processo na Santa Mônica. Perfeitamente. Senhor presidente, eu vou fazer a juntada dos documentos recebidos relativos ao tema nos autos para posterior exibição aqui na CPI e nós vamos continuar com a inquirição. Ok, deputado Ricardo Salles. Deputado Zé Rainha, há um outro aspecto muito importante trazido aqui pelos técnicos que eu já me referi, que é o recurso que vai para as entidades, associações ou cooperativas. Um volume grande de recursos, eles inclusive identificaram, não na sua área especificamente, de maneira geral no país, 2,8 bilhões de reais de prejuízos de recursos enviados para pessoas que não preenchiam o requisito, para atividades em desconformidade com a lei e coisas do tipo. Foram relatados aqui, obviamente o senhor não assistiu à apresentação, eu também não vou lhe encher de números aqui. A questão é mais conceitual. Esses recursos que o TCU e a CGU identificaram, que associações e cooperativas retêm indevidamente dos associados ou dos cooperados, ficava com o dinheiro, usava o dinheiro, e que foram depois recolhidos, eles se somam aos 2,8 bilhões que não conseguiram sequer ser recolhidos. Eu pergunto, e diante do que nós vimos lá na diligência, o deputado Newton estava junto, como eu já falei, pessoas em situação muito precária naquela propriedade da Maria Nancy, que foi o que nós estivemos. Não era suficiente esse recurso para que essas pessoas tivessem naquelas oportunidades, ou nesses casos específicos, inclusive esse, uma condição de moradia substancialmente melhor do que aquelas lonas que nós vimos lá, uma situação de asseio muito melhor do que aquele monte de lixo que nós encontramos lá, uma situação até alimentar muito melhor do que o que nós vimos lá, que é uma cultura praticamente inexistente, e as pessoas, conforme as conversas que nós tivemos lá, se alimentando na lanchonete que estava instalada dentro da invasão. Uma lanchonete que, inclusive, de alimento saudável não tinha nada. Era só salgadinho, refrigerante e comida pronta. Pagando, inclusive. Então, há uma incompatibilidade entre esse discurso da questão ambiental que o senhor se referiu e nós vimos aqui a queimada. Há uma incompatibilidade entre o discurso da alimentação saudável e a ausência de produção e, ao mesmo tempo, um monte de comida pronta, processada, salgadinho, fandango, seja lá o quê, tudo estava lá, refrigerante para todo lado. A piscina da fazenda cheia de lixo, principalmente latinha de cerveja. E quero lhe dar uma informação, que obviamente o deputado Nilton estava comigo na hora, o local que o assessor da deputada Sâmia gravou, onde a gente disse, isso aqui não é moradia, não é residência. E estava querendo dizer que nós não estávamos chamando aqueles que moravam lá de residência. Na verdade, o local que nós estávamos, e nós dissemos isso aqui não é residência, é porque o local que nós estávamos era um bar, era um boteco. Portanto, o bar, o boteco, que nós fomos... não é sua vez de falar. Aliás, nem da comissão dá um tempinho. O boteco que nós achamos lá não é residência, evidentemente. Aquilo não é residência. Aquilo é um boteco. Assim como o bar que nós vimos comida processada, onde as pessoas disseram para nós que é ali que eles se alimentam. Senhor Zé Rainha, eu lhe faço aqui uma última colocação. O que este governo
pode fazer de diferente para os movimentos, seu ou quaisquer outros, para que chegue nessas pessoas, e que já não fez, nos 8 anos em que o presidente Lula foi presidente, e nos 8 anos, ou 6 anos que a presidente Dilma foi presidente. O que não foi feito lá e que falta fazer agora? E por que não foi feito lá, na sua visão? Se o senhor quiser responder, senão eu passo a palavra para os colegas. Obrigado. Como compromisso, deputado Salles, vou responder sim, entendeu? Creio que falta muito. Seu discurso, certa lógica, colocar falta muito. Nós temos um campo brasileiro hoje, segundo o IBGE, vastas áreas para ser desapropriada para a reforma agrária. Nós estamos falando em milhões de hectares de terras. Então, precisa avançar nessa apropriação dessa área. Aliás, deputado, o senhor tem conhecimento como eu, nós deveríamos pegar o Estatuto da Terra de 64, que foi feito e promulgado pelo Castelo Branco, o general Castelo Branco, em que ele coloca que a terra devia ser de quem nela mora, vive e trabalha. Portanto, falta muito para ser feito. Concordo com o senhor plenamente que tem muitos problemas nessas áreas ambientais. E lá nessa área, a grande multa ambiental não é contra nós. Eu creio que os órgãos fiscalizadores devem atuar. Lá tem uma multa muito grande ambiental, não é contra nós. E digo para o senhor que precisaria, sim, avançar nesse processo, né, de mais crédito, moradia. Nós vivemos milhões de pessoas sem ter uma moradia digna. O governo, Lula, eu posso dizer para nós, faltou muito a fazer, né, mas foi o que mais fez. Mas voltando à nossa região concreta, deputado, eu gostaria de pedir o vosso empenho e dos demais parlamentares para que a situação jurídica que tanto clama o nosso governador, que está lá agora o dia 14 entregando títulos de terras, né, que pode ser cancelado pela lei, e título para os assentados, é o reconhecimento nítido, meu deputado, de que a terra é pública, o senhor está entregando título para as pessoas. E o plano que tem de reforma agrária para a região, faltou muito o governo do Estado, porque quase 80% das áreas lá são terras públicas do Estado. E eu quero ter a maior oportunidade, e eu acredito no governador, que ele possa avançar não só nesse aspecto de fazer o assentamento nessas terras, mas como também combater essa situação de avançar, principalmente a questão ambiental e investimento na área, em habitação, em água, enfim, falta muito. Mas sempre a reclamação dos governadores ou do presidente é que não tem recurso. Mas eu queria contar com a vossa presença, que é deputado do Estado, que pudesse ajudar muito, principalmente numa situação que o governador coloca, e todos colocam, deputado, o senhor é do Estado, o senhor sabe o que eu estou falando, que não se investe no Pontal pela insegurança jurídica. Esse é o discurso. Então, nós precisamos, por fim, eu sou daquele que sou aliado, você é aliado de Vossa Excelência, para nós resolver essa contradição. E o senhor há de convir no que eu estou falando, e estou falando a verdade. Aquela região, deputado, a distância que nós temos dos centros industriais, nós não vamos levar a indústria e comércio para gerar emprego. É a terra. E concordo com o senhor, nós temos lá áreas muito produtivas. O senhor sabe, tanto na cana-de-açúcar, hoje o grão por alta dificuldade, mas a mandioca produz muito. Então, eu não sou defensor do atraso, deputado. Eu quero que avance a produção, mas que todas possam viver e viver com dignidade. É duro passar fome. Obrigado. Veja, há uma parte da sua colocação que nenhum de nós aqui discorda, que é a necessidade de que todos os brasileiros, e paulistas em especial, que é o nosso Estado, sejam contemplados com políticas públicas, consistentes. Entretanto, a pergunta que eu lhe fiz, e não precisa alongar, eu já estou satisfeito com a sua resposta. O relator pode falar o tempo que precisa. Vamos ver se a turma não esquece dessa leitura até o final da CPI. Não importa, o relator vai falar quanto precisar, Nilton. Eu sou o relator, não é você? Até amanhã, se eu quiser. Isso. Bom, a questão, Zé Raí, é a seguinte. As políticas públicas que nós estamos aqui discutindo, se eu quiser, eu vou falar, Nilton. Acabou. Posso. Posso falar 1 hora se eu quiser. A questão é a seguinte. As políticas públicas que nós entendemos que devem ser feitas na região, talvez sejam distintas daquelas, não em tudo, mas em alguns pontos, daquelas que vocês entendem. Um dos aspectos, e aí talvez um ponto de discordância importante, é a visão de que a insegurança jurídica sobre as propriedades, ainda que você diga, e você tem razão, dizer, há áreas lá que são áreas devolutas e, portanto, estão sob a jurisdição do ITESP, e ao Estado cabe regularizá-las. A lei permite, inclusive, que se faça a regularização, inclusive onerosa, que é o que está sendo feito, e que tem lei federal também, votada no governo do PT, inclusive com o voto, como eu disse ontem, do irmão do deputado Nilton, do deputado Gilmar Tato, favorável à resolução onerosa das terras. A questão, Zé Rainha, é que enquanto isto não acontece, a instabilidade trazida pelas invasões de terra, não estou falando nem dos outros problemas decorrentes, que eu não quero lhe constranger aqui, nem criar nenhuma celeuma em torno de temas objeto do habeas corpus.
Mas a questão que ali reside é a seguinte: há propriedades produtivas sendo invadidas como mero instrumento de luta política para chamar atenção para a causa, enfim, essa explicação nós já ouvimos aqui muitas vezes. Coronel Crisóstomos, o senhor tem tempo de liderança e inscrição. O senhor tem 13 minutos. O senhor tem... Com a palavra, Coronel Crisóstomos. Senhor presidente Zuco, fiquei aqui desde o início e os senhores perceberam isso. Eu escrevi até alguma coisa, mas eu vou desprezar. Vou desprezar, senhores. Então, meus cumprimentos, continuar os cumprimentos ao relator, representante do relator, senhor José Rainha, meus cumprimentos, senhores advogados, também meus cumprimentos a todos os presentes e aos parlamentares em especial, seja da direita ou seja daquele outro lado, tá bom? Meus cumprimentos a todos. Eu ouvi atentamente o discurso de todos. E os parlamentares podem falar aquilo que entenderem e virem na cabeça. Acho que o senhor Rainha sabe disso. Alguns falam coisas que são pertinentes, outros, melhor seria não falar. Mas a lei é aberta a todos. Eu tinha várias perguntas para o senhor, algumas até já perguntaram. E o senhor respondeu, outras não, mas dentro do processo legal, o senhor está certíssimo. Senhor José Rainha, vou relatar algumas coisas para o senhor e para o Brasil. Porque se nós falarmos para o Brasil sobre MST, o Brasil se envergonha. Porque eu nunca vi ninguém chegar para mim verdadeiramente e dizer que quem entra em terra, na marra, que queima casas, que mata gente, achar que esse grupo, que esse movimento é legal. Senhor José Rainha, o senhor, vou fazer uma pergunta, o senhor responde logicamente se quiser. O senhor, o que tem a dizer sobre esbulho possessório? Faça a pergunta. Nada a declarar, não é conhecimento profundo no direito. Sim, senhor. Muito bem. Tem um projeto de lei de minha autoria, está na CCJ, para aumentar a pena de 4 a 8 anos de cadeia e mais multa, presidente. Está na CCJ, projeto de lei 1198 de 2023, para aumentar a pena de 4 a 8 anos de cadeia para quem invadir a área no Brasil. Aí eu quero ver vocês entrarem. Inclusive, peço o seu apoio, presidente, para que nós possamos acelerar essa votação desse projeto de lei 1198. Porque dessa forma, a gente impede pessoas, qualquer pessoas, não só do seu movimento, entrar em terra de qualquer cidadão, pública ou privada. E mesmo imóveis urbanos. Nós precisamos fazer isso, para ficar essa coisinha aí que está certo, que apoia, que não sei o quê, é porque é a favor do pobre, não é nada disso. É porque gostam de cometer crimes. Infelizmente, e na Amazônia, os senhores cometem os mesmos crimes. Inclusive, quero fazer uma pergunta para o senhor que tem a ver com o seu movimento lá em Rondônia. Lá é a LCP. O senhor conhece a LCP? Vi falar, não tenho conhecimento nem relações com eles. Sim, senhor. É ligado à FLN. Essa você conhece? Essa o senhor conhece? Deputado FNL, sim. Exatamente. Um é ligado ao outro, lá em Rondônia. E eles cometem crimes pavorosos lá. Há pouco tempo mataram 2 policiais. O que o senhor pode dizer, como envolvido nesses movimentos, sobre matar policiais,
fruto desse movimento. O que o senhor tem a dizer? Deputado, eu desconheço a teoria que o senhor está dissertando. Senhores, Brasil. Eu sei que os brasileiros são totalmente contra esse movimento criminoso no país. Ou será que algum deles querem que movimentos entrem em suas terras? Senhor Rainha, o senhor quer que um movimento entre na sua terra? Deputado, primeiro, eu tenho um pedaço de chão suficiente para trabalhar com a família. E disse que vou repetir para o senhor. Se eu fosse fazendeiro, eu pensava como ele. Porque o ser é fruto do meio. Como eu sou pobre, eu penso como os pobres. Vou fazer novamente a pergunta. Com esse número de área que o senhor tem, o senhor acharia bom entrarem na sua terra? Eu não tenho áreas que a Vossa Excelência está falando. Não, essa pequena área que o senhor tem. Suficiente para minha família. Se o Brasil tivesse a pequena agricultura, nós teria outra lógica de produção e outra relação social de trabalho no Brasil. Certamente cultural. Eu sei que o senhor não quer responder. O senhor diga, não quero responder. Vou fazer novamente a pergunta, Brasil, para ele. Eles gostam de entrar em terra dos outros. Eu quero saber se entrarem na sua terra, mesmo no pedacinho que o senhor tem, o que é que o senhor diria? Deputado, eu já respondi a pergunta. Não, o senhor não respondeu. O senhor não respondeu. Tá bom? Você está vendo, Brasil? Na terra deles, eles não querem. Na terra deles, não vai lá não. E nem eles aceitam. Mas na terra dos outros, eles entram. Tocam fogo. Matam gente. De novo tentando querer colocar palavra na... Vamos parar. Atenção. Volta meu tempo lá, por favor. Tá bom, volta meu tempo. O tempo é para eu falar, não para outro enxerido falar. Senhores, estão vendo, Brasil? Aqui está bem caracterizado por uma das lideranças de crime no país de entrar em terra dos outros. Ele não quer na terra dele, ele não quer. Mas na do vizinho pode. Aí é movimento social, a favor da reforma agrária, oh meu Deus do céu, é um chorinho para lá, um chorinho para cá. São criminosos! Quem entra em terra dos outros, que invade terra com esse mimimi de reforma agrária. Quem quer reforma agrária não invade terra dos outros. Quem quer reforma agrária vai lá no INCRA. E que o senhor bem falou, quem criou o INCRA foi o governo militar, que sentou o cacete em criminosos naquele tempo. Quem defendia Cuba levou cacete. Quem defendia Che Guevara levou pau. Aqui é democracia, como bem disse uma deputada aqui. Democracia, verdade, né? Mas a senhora defende o comunismo. Eu nunca vi alguém falar em democracia e defender o comunismo. Presidente, eu não consigo entender isso. Fala em democracia, mas defende Cuba. Meu amigo relator, é coisa de doido. Eles são malucos. Brasil, eles são malucos. Falam em democracia e defende Cuba, e defende a Venezuela, que matam cidadãos de bem. Defende Che Guevara, que matava criança assim, ó, pá, com um tiro na cabeça. Esse que eles defendem. É por isso que são criminosos. E eu sou enfático em falar. Quem defende democracia, senhores, não defende invadir terra, senhor José Rainha. Quem defende democracia, defende liberdade. Não defende perseguição, como o seu presidente, aquele barbudinho. Que disse que vai em cima dos bolsonaristas. O senhor disse que se orgulha que votou no barbudinho. Eu me orgulho de dizer que votei no Bolsonaro. Sabe por quê, Brasil? Porque ele não roubou o país. E eu aqui quero trazer publicamente, na CPI do BNDES, o Palocci. O Palocci, ex-ministro deles e amigo dele. E o Palocci disse assim, eu também fui culpado de roubar o Brasil. O Palocci falou isso, senhor José Rainha. Dizendo que o seu presidente, o Barbudinho, roubou muito desse país. Não sou eu que estou falando, não. Eu estou apenas repassando o que uma outra CPI que eu estava presente, no BNDES, relatou, senhores advogados. Ele disse, o Barbudinho roubou muito, não foi 500 bilhões como vocês estão falando, roubou mais que isso. E mais, uma pena que ele disse assim,
E ele levou para os paraísos fiscais. Uma pena que, na hora que eu que perguntei, Palocci, fale em quais paraísos fiscais. Sabe o que Palocci disse? Essa parte eu não posso falar. Não sou eu, não fui eu que falei. Eu estou relatando algo muito sério para o Brasil. E esse barbudinho que quer perseguir os bolsonaristas, porque defende a verdade, defende que não rouba o país, entregou para o governo do barbudinho bilhões nos cofres. Atualmente, o Brasil já está no fundo, já está endividado. O barbudinho está doido atrás de dinheiro. Precisa de mais de 100 bilhões de reais para as contas chegarem no patamar normal. Infelizmente, sabe quem vai pagar a conta? Todos nós, senhor José Rainha. Todos nós. Eu sou um indígena tucano, senhor. Filho de uma tucana, indígena. Sei o que eu falo da Amazônia. Eu não sou indígena que cosplay. Aqui tem os cosplay. Tem indígena cosplay até no Congresso aqui. Eu sou verdadeiro. Nasci ao lado da tribo da minha mãe, tucano com K. Eu sei o que é a Amazônia. Eu sei o que são vocês invadirem terra da Amazônia. É triste isso tudo. É um relato que eu estou falando para o Brasil. MST comete crime. E os senhores que são dirigentes deveriam mudar o país, senhor. Deveriam dizer, não vamos mais invadir terra, não. Vamos lutar e botar calo na mão para trabalhar e levar o pão de cada dia às nossas casas. Obrigado, presidente.